Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre uma empresa que faz parte aqui da carteira do canal e também alguma informação que está no entorno da nossa bolsa de valores e que eventualmente quando nós fazemos a devida interpretação correta pode nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Eu vou falar como sempre, já que hoje é dia 14 de 10 de 2024, agora são 2h30 da tarde, eu falo como sempre do Boletim Fox às segundas-feiras e também o que aconteceu com a ISA-CTEP, que fez o preço da sua ação subir mais de 5% no dia 10 de outubro de 2024, e se isso realmente corresponde a uma boa notícia para o acionista da ISA-CTEP. E vamos começar aqui pelo Boletim Fox. Tem dois itens que nós gostamos sempre de olhar, porque isso vai nos dando uma dimensão de como está o feeling do mercado, principalmente agora nesse fechamento de ano. A gente gosta de olhar aqui para o IPCA, que vai marcando a inflação, pelo menos na interpretação desses agentes que respondem às pesquisas do Boletim Fox. Veja que há 4 semanas estava 4,34% a inflação para o fechamento de 2024, semana passada 4,38% e agora deu uma piorada para 4,39%, portanto, aqueles que são pesquisados, eles continuam ainda pessimistas em relação à inflação. Com relação à Selic, que é a taxa de juros da nossa economia, 4 semanas atrás estava 11,25, semana passada passou para 11,75 e agora continua em 11,75. Quando nós subtraímos 11,75 de 4,39, nós temos os juros, ou a expectativa dos juros real da nossa economia, que hoje vai a 7,36%. E com relação a isso, ainda circulou durante o fechamento da semana passada e durante o final de semana uma informação que foi colocada em primeira mão pela presidente do Partido dos Trabalhadores e coloca aqui como gravíssima a denúncia de que o relatório Fox do Banco Central é manipulado pelos agentes do mercado financeiro. Segundo ela, quem disse isso foi o próprio gestor de um desses fundos, Pedro Cerise, da Scopus, que apontou a fraude. É o mercado que manda no BC autônomo. É crime e tem de ser investigado. Isso segundo a visão dela. Depois eu fui procurar na imprensa o que isso aí poderia ter de realidade, o que poderia ter repercutido de forma que a gente pudesse ter uma informação significativa, mas na verdade nada, exceto aqueles canais que têm o apelo militante, nada andou em relação a isso, ninguém levantou essa questão, ninguém aprofundou sobre essa questão, então ficou apenas como palavras de políticos que às vezes se perdem, elas são muito vazias e fica nisso, né, um jogando pedra no outro. A segunda questão relevante para nós tratarmos veio a partir deste comunicado ao mercado que foi expedido pela ISA-CTEP. Veja que esse comunicado ao mercado ele é do dia 10 de outubro de 2024 e ele fala o seguinte, atualização então, porque é um assunto que já vem andando há um tempo, sobre a ação de cobrança contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. E sim, diferente do que foi colocado agora há pouco pela presidente do Partido dos Trabalhadores, e que a repercussão foi só dentro da própria militância, aqui nesse caso, a informação que foi colocada pela ISA-CTEP, ela tomou corpo. Então a gente pode ver aqui na Money Times, esta é uma notícia assinada por o Renan Dantas. Normalmente quando tiver o Renan Dantas é porque tem uma depuração melhor sobre a informação. E ela saiu no dia seguinte, então aquele comunicado da ISA-CTEP saiu no dia 11 de outubro de 2024 e ela vem aqui às 1h20 da tarde. Dia 11 foi na sexta-feira passada. Lembrando, né, que hoje é segunda-feira, dia 14. E veja que na manchete sai assim, ISA-CTEP pode ganhar, a palavra é relevantíssima, pode ganhar 2,5 bi em acordo, segundo a Genial, que acaba recomendando compra para ação. Mas, né, a gente vai olhar melhor do que se trata isso. Aqui tem um resumo que eu achei que ficou bom na Money Times, que diz o seguinte, o investidor da ISA-CTEP se surpreendeu na última sessão. Isso aqui está saindo no dia 11, a última sessão é do dia 10. Ao se deparar com uma alta de 5%, mais ou menos o que eu tinha falado, né, até chegou a escalar um pouco além disso no dia, para uma elétrica e
mais ainda transmissora, com fluxos de caixa previsíveis, altas e quedas dessa magnitude são muito raras. Aqui é uma informação que você deve levar enquanto investidor. Então, quando houver essas alterações muito grandes, uma volatilidade significativa em elétricas, você sabe, né? Isso não é normal, é preciso aprofundar, já que, porque como elas são previsíveis, é o certo que elas fiquem mais ou menos dentro do preço que elas estão. Também, às vezes, muita boataria sai no mercado e acaba dando esses estouros, e nós vamos ver que esse aqui foi um caso, não de boataria, mas de uma informação que pode ser relevante. Porém, no caso da disparada, a razão é algo não recorrente. Isso porque a empresa informou que está em conversa com o governo do estado de São Paulo para resolver uma pendência que se arrasta desde o tempo que a ISA se chamava apenas CETEP e era uma estatal. De dezembro de 1999, então ainda reporta o último ano do século passado, a dezembro de 2003, os pagamentos de aposentados foram administrados pela empresa e o seu fundo de pensão. Então, mais ou menos dentro da época em que começou o processo de privatização da empresa. No entanto, quando a responsabilidade pelos pagamentos foi revertida para o Estado, este passou a aplicar regras aplicáveis aos seus funcionários. É importante essa regra aplicáveis aos seus funcionários, principalmente quando diz respeito aos tetos do funcionalismo público, que normalmente estão vinculados ao teto ou salário do governador do Estado. Consequentemente, os beneficiários insistiam que os pagamentos continuassem a ser feitos pela ISA-CETEP. Como resultado, a empresa vem pagando mais do que recebe do Estado, levando à atual situação de recebíveis. Já vamos dar uma olhada nesses recebíveis. Segundo o balanço, a empresa precisa arcar com 30% do valor total a ser recebido pelos pensionistas, o que implica aqui em 200 milhões por ano. Então, parte é o Estado, parte está por conta da ISA-CETEP, que são esses 30%. Nos cálculos da Genial, caso o acordo entre as partes avance, estamos falando de um eventual ganho de 2,5 bilhões para a ISA-CETEP, cerca de 15% do seu valor atual de mercado. É um valor consideravelmente alto, né? Então a gente já olha até com uma certa desconfiança quando os valores estão nessa magnitude, principalmente considerando que muitos dos estados eles têm alguns problemas com suas dívidas públicas. Porém, a corretora não espera que o valor pago seja cheio. Imaginamos que esse pagamento deverá ser feito em múltiplas parcelas, créditos fiscais, com algum deságio ou alguma composição dessas duas. Ou seja, é como se pegasse o todo e começasse a talhar de acordo com o que foi, pode ser fechado no acordo. Mas a parte mais importante eu deixei aqui, marcado neste retângulo em vermelho. No caso, aqui fala 200 mil, mas não é, né? No caso dos 200 milhões, aqueles 200 milhões que representam ao ano, segundo o balanço, só o fato da empresa não ter de pagar a mais essa quantia poderia acrescentar em R$ 1,80 por ação no preço-alvo e colocaria a taxa interna de retorno em 11,7%. Atualmente eles estão colocando essa taxa de retorno em 10%. No entanto, as pessoas que estão avaliando isso afirmam o desenvolvimento positivo olha só o que eles estão dizendo. No entanto, eles que estão avaliando, né, afirmam que é desenvolvimento positivo que o Estado de São Paulo aceite discutir potencialmente e abrevie a disputa. Traduzindo, eles foram atrás de pessoas da parte do Estado, provavelmente da Secretaria da Fazenda, para chegar à conclusão que tem uma boa vontade. É disso que eles estão falando aqui nesse parágrafo. Vamos ver como é que isso aí pode se desencadear. E aí eles entram aqui, hora de comprar a ISA-CETEP para a Genial, mesmo sem acordo, a ação negocia com taxa interna de retorno aqui, de 10%, ela vai a 11% se por acaso ele fechar o acordo. A corretora elevou a recomendação de neutra para compra com preço-alvo de R$ 28,00, o que representa 12% de alta, em cima do preço atual da companhia. E a informação reflete também aqui na Infomoney
uma notícia assinada por Lara Risério, também do dia 11. E agora essa aqui já vai mais tarde, né? 4h30 da tarde da última sexta-feira. O pior já passou para a Isacetep, preço baixo e avanço em disputa bilionária. Estão avaliando por esse aspecto. Analistas estão de olho em disputa caso a Secretaria da Fazenda, no caso da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, é a mesma coisa, só que eles estão dando uma outra abordagem. O noticiário mais provável, mais favorável para a Isacetep, um fator positivo é o preço baixo das ações, levou à revisão recomendações para ações da companhia, pelas casas que estão analisando o fato. Aqui está dando mais generalizado. Mas aqui eu acho que tem uma parte bastante significativa, não deixei marcado, mas acho que seria interessante. O juiz da causa é responsável pela disputa, ele não é responsável pela disputa, ele é responsável por intermediar a disputa ou intermediar o litígio. Ele deu um prazo aqui de 180 dias, então 6 meses, para que as partes cheguem a um acordo. Caso não seja encontrado um acordo comum, a disputa retorna para o seu curso. Aqui, as duas partes vão tentar um acordo, então é aberta uma possibilidade de negociação. Havendo boa vontade do governo do estado de São Paulo e também da Isacetep, isso pode ter uma convergência de interesses. Tendo em vista que essa disputa já existe há muito tempo e não há previsão para uma decisão final, acreditamos que um acordo seria recebido positivamente para o mercado. Então eles estão considerando essa hipótese, não quer dizer que ela vá acontecer. A questão deriva da complementação de aposentadoria, aqueles 30%, realizada pela empresa, aplicável a colaboradores admitidos pela CESP até 13 de maio de 1974. A Isacetep era um braço da antiga CESP que foi cindida e posteriormente privatizada. A CETEP alega que faz repasses de valores referentes a salários acima do teto constitucional do Estado. Então aqui está o detalhezinho de tudo isso, que é a parte principal. Então, eu não sei como é que eles vão negociar isso, ou cessa esses pagamentos, ou reduz esses pagamentos, ou o Estado de São Paulo reverte o valor, que são esses 2,5 bilhões, dentro de uma possibilidade de... Aqui tem um troço interessante também, né? Dentro de uma possibilidade de trabalhar com outras compensações, né? Que vem através da parte de incentivos, da parte fiscal e como isso aí pode, que a gente viu agora há pouco, né? Como isso aí pode se equiparar. Os custos anuais referentes à Isacetep alcançam 200 milhões. Então, o que acontece? Se dentro daqueles 30%, mais o Estado, há a ultrapassagem de valores acima do teto do Estado, então, na hipótese da redução, né, por que eles pagariam acima? Talvez se reduzam esses 200 milhões, ou eliminem eles, ou haja uma redução. Veja que, considerando o reembolso, é a mesma forma que eu penso. A Genial acha pouco provável que o valor seja pago de cheio, a gente viu agora há pouco. Também acho, e como eu disse, né, tem muitas formas aqui de fazer compensação, pode vir através de múltiplas parcelas, créditos fiscais, que eu falei agora há pouco, algum deságio, ou até uma composição de todas essas possibilidades. Já o Bradesco BBI, olhando para esse cenário, por sua vez, elevou a recomendação de underperform, que eles dizem que é desempenho abaixo da média, equivalente à venda, para neutra agora. Não me parece razoável, né? Porque afinal de contas é um fator que ele é extemporâneo e ele não é recorrente, portanto, se estava abaixo do que se esperava em termos de performance, bom, continua. Com exceção, evidentemente, de entrar algum valor, mas esse valor tinha que ser continuado e investido para que pudesse mudar. Pelo menos a visão que eu tenho. As possibilidades que eles consideram, caso isso vá a pleno, parar completamente o pagamento futuros dessas pensões, o que adicionaria R$1,30, ele está falando lá do valor da empresa, recuperar o pagamento passado sem correção monetária, atualmente em 2,4 bilhões, no balanço assumindo que não haja impostos pagos, isso adicionaria R$3,51 no preço da ação, e também o recuperamento, na terceira hipótese, recuperar pagamentos
passando com correções monetárias, corrigidos aí, né, por taxa de juros de longo prazo, e pagar imposto sobre ganhos de capital, que para a diferença em relação ao item 2 adicionaria mais 80 centavos. Então, além daqueles R$ 3,50 que estão aqui, mais 80 indo para R$ 4,31. Para mim, não passa de uma situação corriqueira de mercado. Volta e meia ela vem à tona, mexe no mercado, mexe nas ações. Nesses 180 dias que virão pela frente, se chegarem a uma conta ou chegarem a um ponto comum, provavelmente vai mexer muito pouco, né, nos valores que são devidos, sem as devidas correções, e também há alguma redução nos valores a serem pagos anualmente. Isso para que haja uma composição e as duas partes se entendam. Se chegar, vai ser por aí. Não acredito que elimine aqueles 200 milhões anuais, mas se reduzir a metade, já é algo significativo. E se receber algum valor, mesmo que seja a metade do valor devido, sem a correção ainda, também é significativo para encerrar essa conta. Senão isso aí perdurará por muitos anos ainda, até chegar numa decisão que vai ser normalmente finalizada no Supremo Tribunal Federal, onde a gente viu como é que essa corte aí, ela anda se comportando, pelo menos nos últimos tempos, não dando o devido encaminhamento. Pelo menos é a visão que eu tenho. Tomara que cheguem a um acordo, mesmo que ambas as partes percam alguma coisa, mas qualquer perda que ocorra dessas partes pode representar, ainda que pequeno, um ganho para os seus acionistas. E dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado e me despeço desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.